Fala pessoal, e hoje nós vamos falar sobre os dinossauros, como eles morreram, onde foi que caiu o meteoro que matou os dinossauros. Então, vocês ficam ligados com o joinha aí, deixa seu joinha, se inscreve, então roda a vinheta. E essa é a parte 2, pessoal. Espero que vocês gostem, como vocês gostaram da primeira parte. E tamo junto, pessoal. Roda a vinheta. Tem uma teoria de modo geral para qualquer coisa, né? Ah, eu Sim. tenho aqui uma teoria sobre tal coisa, entendeu? Aí o cara tá começa a pensar e fala, tô teorizando. Tô teorizando. Aí ficou essa palavra comum. Mas dentro da ciência, a palavra teoria, ela seria o último grau depois de ter passado por muita coisa. Já tá checado e tal. Então, a ciência começa o quê? Com uma pergunta, cara. Entendeu? É sempre com uma pergunta. Então, por exemplo, voltando aqui no caso do dinossauro, o cara tava lá analisando as rochas. Cara, por que que de repente não tem mais fóssil? Essa é a pergunta. Então vamos começar a investigar, começar. Então não tem um negócio de acreditar, sabe? Cara, eu não tô acreditando, eu tô ali pesquisando, tentando mostrar, tentando provar e tal. Quando você pega uma ideia dessa, aí você cria o que a gente chama de várias hipóteses. Então o que pode ter acontecido? Ó, morreu tanto assim de espécie, por quê? Pode ter tido um problema com um vulcão na Terra, pode ter tido um problema com variação de clima na Terra muito grande, pode ter sido algum choque de algum objeto. Então você cria várias hipóteses. E aí você sai atrás do quê? De evidências para aquilo lá. Eu falo que o cientista é como se fosse um policial investigando um crime. O cara chega numa cena de crime, tem alguém morto ali, ele começa. Como que aquele cara morreu? Ele pode ter sido assassinado, pode ter sido suicídio, pode ter sido um ladrão que foi roubar, pode ter sido um acidente. Tem várias linhas. E aí o que ele começa a ir atrás? Das evidências. O que eu vou pegar de evidência para ir colaborando com aquilo que eu estou pensando? Aí tem hipóteses que acabam tendo mais evidências que a outra. E aí aquela hipótese começa a ser testada, trabalhada e tal. No final ela pode virar uma teoria. Assim, todo um caminho antes de Todo ser. o caminho. Ou pode não virar uma teoria. Pode ser só uma hipótese. Se você não comprovar 100%, ou se ainda tiver alguma dúvida em cima daquilo, ela continua como uma hipótese. A gente chama de a hipótese mais aceita. Uhum. O lance aí dos dinossauros. A hipótese mais aceita para a extinção deles é que teve todo um processo que culminou com esse choque desse asteroide. Todas as evidências levam a isso. A gente vai lá, tem a cratera, a gente estuda a rocha, a gente vê a data, bate com tudo que a gente vê. Mas será que é isso mesmo? É a mais aceita. Mas pode ser que não seja, cara. Se um de nós aqui falar, cara, eu acho que não. Mas é mais aceita para quem estuda. É, Porque, mais tipo, aceita você para quem pega- estuda. Você fala assim, a teoria da evolução. A ciência tá ali querendo provar muita coisa, estudando milhões, ó, tem isso. Não, veio do barro. É isso aqui, veio do barro. Então, Então, mas aí onde que vai ter o mais aceito? Mas aí que tá. Então vamos atrás das evidências. Sim, sim. Que evidência que a gente tem, vamos supor que o ser humano veio do barro. Então a gente começa a ir atrás. Aí você pode transformar isso em ciência? Pode, cara. Não tem problema nenhum. Por exemplo, ser humano existe. Quais são as possíveis hipóteses? Pode ter vindo do barro, pode ter sido plantado por uma civilização alienígena, ou pode ter passado por um período de Evolução. Né? que é evolução, que é mais uma adaptação, na verdade, né? São os animais vão se adaptando às mudanças que vão acontecendo, que a gente chama da teoria da evolução. O lance é que a teoria da evolução, cara, que você começa a procurar, tem milhões de evidências que suportam aquela hipótese, entendeu? E a do barro pode ser uma hipótese. Mas cadê as evidências que suportam o que veio do barro, É aí entendeu? onde entra a fé, né? Aí, se o Que é a cara diferença, vier né? com a fé, Aí não tem nem mas aí a fé não é evidência. mas aí não cabe nenhuma discussão, né? Isso que a ciência... Eu não teria a paciência que a ciência tem, não, mano. Tem que ter paciência. O nome da ciência tem Isso que é ser pra paciência. ciência mesmo. Porque Não, mas aí imagina... porque quando o cara ele parte pra fé, ele fala assim, não, cara, eu acredito que Deus criou o ser humano. Eu acredito. Cara, eu acredito. Ah, mas, cara, me mostra a evidência. Cara, eu não quero evidência nenhuma, porque eu acredito nisso. Dá pra entendeu? ser. Dá pra acreditar na ciência e manter a religião? Dá. Acho que dá. Isso dá, sim. Entendeu?
Elas não são antagônicas. Não, cara, eu acho que elas podem complementar, né? São complementares e tal. Agora, óbvio que se o cara é cientista, tem coisas ali na religião e tal, que ele não vai levar tão a sério, né? Porque também se ser religioso não quer dizer que você precisa acreditar 100% em cada coisinha que a religião fala. Mas você pode pegar aquelas coisas que te fazem bem e seguir aquilo ali, entendeu? Não tem problema nenhum com isso, sabe? Deixa eu fazer uma pergunta de outra coisa. Você falou, por exemplo, de 60 milhões de anos. Eu sempre quis saber, como que é feito para datar algo assim, 60 milhões, o outro era 55 milhões? Como é feito esse cálculo de distância? Isso aí é legal pra caramba, cara. O que a gente faz? A gente pega a rocha, né? E a rocha tem determinados elementos, são os elementos radioativos que a gente chama. Que é urânio, tório, potássio, tem uma série de elementos. Esses elementos, eles têm um negócio que chama decaimento. Eles vão... Se você deixar vamos dizer que isso aqui é urânio. Se eu deixar o urânio aqui, ele, à medida que o tempo vai passando, ele vai perdendo massa dele. E aí ele tem uma coisa muito importante, um marco dos elementos radioativos que a gente chama de meia-vida, que é o tempo que ele leva para perder metade daquela quantidade que a gente tem. E isso a gente sabe de cada elemento, cara. Os caras medem isso. Então eu sei qual que é a meia-vida do urânio, qual é a meia-vida do potássio, do tório, de todos os elementos. Tem elemento que tem meia-vida tipo de meia hora. Tem elemento que tem meia-vida de 200 milhões de anos. 300 milhões de anos. Entendeu? Então, se eu consigo identificar esses elementos nessas rochas, eu consigo calcular exatamente quando que aquela rocha foi formada. É isso que nem, para de enxergar a partir de um período o fóssil do dinossauro. Então daqui para frente provavelmente já... É isso? É Mais isso. ou menos por aí? É assim. Porque a rocha, né, vai empilhando uma rocha em cima da outra. Então você vem aqui nessa rocha e mede. Tipo, na geologia é assim, toda a rocha que está mais embaixo ela é mais velha. Então, por exemplo, essa aqui era 80 milhões. Opa, tá aqui os fósseis. Essa aqui é 70 milhões. Tá aqui os fósseis. Essa aqui é 60 milhões. Tá aqui. Opa, essa aqui é 50. Não tem mais. Essa aqui é 40, não tem mais. Então aconteceu alguma coisa que durou X milhões de anos e que não teve vida nenhuma, entendeu? Eu tava vendo um negócio sobre... era tsunami. Tsunami. Isso, que deixava marcas Marca também na também terra. nas rochas. Isso aí. Isso, daí fazia exatamente desse jeito aí. Eu vi também de uma espécie de marisco, acho que tinha 500 anos já, e eles conseguiram ver através também da marca, da lisura, né? Isso aí. Mó doideira, mano. Tipo, os caras veem a lisura... A rocha, cara, é o que a gente fala, né? Que ela é uma... Igual a estrela no universo e tal, só que é coisa mais distante, mas a rocha aqui pra gente, ela é uma máquina do tempo, entendeu? Então você conta a história inteirinha da Terra só analisando as rochas. Então existem, não é todo lugar, mas existem lugares específicos do planeta que você tem uma sequência assim de rocha muito boa. Então ali você consegue fazer esses estudos, sabe? Então... I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies.